Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um problema de geometria. No quadro nós temos um triângulo ABC e três sevianas importantes, a altura, bissetriz e mediana. Nesse exercício nós queremos provar que se o triângulo ele não é isósceles, como a gente observa nesse caso, a bissetriz, que é essa seviana laranja, sempre vai estar entre a altura e a mediana, vai ficar bem no meio. Nesse caso aqui, a gente observa que este lado é menor do que este lado. Então, nesse caso, a altura vai ficar à esquerda e a mediana à direita. A altura é o segmento azul, né? A mediana é esse segmento rosa. A altura fica à esquerda, a mediana à direita, mas se você fizer ao contrário, se você fizer um triângulo em que este lado aqui é maior do que esse, então a mediana vai ficar à esquerda, a altura vai ficar à direita, mas a bissetriz, que é o segmento laranja, continua no meio. Nesse exercício a gente vai fazer simplesmente o caso em que este lado aqui que eu vou chamar de B é maior do que este que eu vou chamar de A. Então a gente está supondo que o B é maior do que o A. Daí nesse caso a altura vem primeiro, depois a bissetriz e depois a mediana. E você pode fazer outro caso como um exercício que é análogo à demonstração que virá a seguir. Então, para a gente resolver esse exercício, vamos começar com a seguinte situação. Eu coloquei aqui no quadro o mesmo triângulo, apenas com a sua bissetriz. Então, o que acontece? Pelo teorema da bissetriz interna de um triângulo, como a gente está supondo que esse lado é maior do que esse, então existe uma relação de proporção pelo teorema da bissetriz interna. A gente sabe que a bissetriz interna ela divide esses segmentos aqui do triângulo em termos proporcionais, ou seja, esse segmento aqui sobre esse é igual a este sobre esse. Esse está para esse, assim como esse está para esse. Ou seja, se esse daqui é maior do que esse, então esse daqui tem que ser maior do que esse, pelo teorema da bissetriz interna. Então, como que a gente provaria isso de uma forma analítica? Bom, então a gente coloca aqui A, colocamos aqui B, aqui a gente diz que vale x e aqui a gente diz que vale y. A gente nem precisaria fazer essa conta por causa da questão de proporção, mas vamos fazer mesmo assim. Então, pelo teorema da bissetriz interna, o A está para x, assim como o B está para y. Mas como o B é maior do que o A, a gente pode aproveitar isso daqui e escrever assim, ó, isso daqui tem que ser maior do que o A sobre y. Eu posso trocar o B pelo A com esse sinal de desigualdade, porque a gente sabe que o B é maior do que o A. Agora, o que acontece? A gente usa essa desigualdade aqui, ó. O A sobre x é maior do que o A sobre y. A sobre x é maior do que o A sobre y. A gente pode cancelar o A com o A, o y ele vem para cá, o x ele vem para cá, ficamos com y maior do que x. Então, o que acontece? Como eu falei para vocês anteriormente, a gente já teria que ter isso, né, por causa dessa questão de proporção, né, pelo teorema da bissetriz interna, se esse é maior do que esse. Então, como essa bissetriz ela divide esses segmentos em termos proporcionais, então esse daqui tem que ser maior do que esse. E essa aqui seria a conta matemática que nós poderíamos fazer para demonstrar esse fato. Agora, perceba que como esse segmento daqui ele é maior do que esse, o ponto médio desse segmento ele tem que estar à direita desse tamanho x, né? Ele não pode estar à esquerda, porque se esse tamanho é menor do que esse, então o ponto médio desse segmento ele tem que estar para cá. Ó. Ele não pode ser o ponto E e nem estar nessa direção. E como que a gente faz isso? Bom, basta a gente mostrar que o ponto médio, né, a distância, né, desse ponto médio, né, até esse ponto é maior do que x. Bom, para a gente descobrir onde fica localizado o ponto médio, a gente faz x mais y divide por 2. Né? A gente pega as duas distâncias, divide por 2 e descobre a distância média, né, o ponto médio desse segmento. Então, a gente quer mostrar que x mais y sobre 2 é maior do que x. Ou seja, a gente está querendo pegar um ponto aqui, tal que a distância desse ponto até esse ponto seja x mais y sobre 2, daqui até aqui é x mais y sobre 2, portanto, e a gente quer que essa distância seja maior do que x.
Mas isso de fato é verdade, porque isso aqui é um 6 somente C, ó. Isso aqui é 6 somente C, o quê? X mais Y maior do que 2x. 6 somente C, né? O que? O Y for maior do que x. A gente passa o x para cá, fica 2x menos x igual a x. Então, de fato, como a gente já havia argumentado antes, ó, o y é maior do que x. Então, como é um 6 somente C, então a gente pode vir daqui para cá. Ou seja, de fato, o ponto médio desse segmento aqui é um ponto localizado à direita dessa distância x. Então, já fica provado, né, que esta reta aqui, né, esse segmento de reta, essa seviana, que é a mediana, ela está localizada justamente à direita da bissetriz. Então, o que eu vou fazer agora? Agora a gente vai colocar aqui no quadro um outro desenho. A gente vai trabalhar agora com a altura. Então, eu vou colocar aqui, ó, esse triângulo, né, o mesmo triângulo original, só que agora a gente quer mostrar o quê? Que esse segmento aqui, ele está à esquerda desse. Daí a gente prova que, de fato, a bissetriz vai estar bem no meio, né? Porque se eu provei já que esse segmento aqui está à direita desse, né? Que o segmento rosa está à direita do segmento laranja, basta agora eu provar que o segmento azul está à esquerda do segmento laranja. Então a gente marca aqui, ó, o A, a gente marca aqui o B, e o que a gente vai fazer? Como a gente sabe que o segmento B é maior do que o segmento A, então nós sabemos que num triângulo, ângulos que se opõem a lados maiores são maiores, né? Então, se a gente chamar esse ângulo daqui de beta, se a gente chamar esse ângulo daqui de alfa, o que a gente sabe? A gente sabe que o beta é maior do que o alfa. O beta é maior do que o alfa porque ele se opõe a um lado B que é maior do que o A, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar este ângulo daqui, ó, de K, vou chamar este ângulo daqui de L. Para a gente mostrar que a bissetriz, né, está à direita desse segmento aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que simplesmente mostrar que o ângulo L é maior do que o ângulo K. E a gente faz algo parecido com o que a gente havia feito anteriormente com relação ao ponto médio do segmento. A gente faz algo análogo com como seria o ponto médio de um ângulo, né, que seria a bissetriz. Então, o que nós podemos observar aqui? Como isso aqui é um triângulo retângulo, então a gente sabe que K mais beta vale 90 graus. Então, a gente sabe que K mais beta vale 90 graus. Mas observando esse triângulo daqui, a gente sabe que o L mais o alfa vale 90 graus. L mais alfa também vale 90 graus. Então, o que nós temos? A gente tem K mais beta igual a L mais alfa. Então, vamos escrever assim, ó, L mais alfa é igual a K mais beta, só que por essa relação a gente sabe que o beta é maior do que alfa. Então, a gente pode trocar essa expressão por essa, por K mais alfa, né? Porque o beta é maior do que o alfa. Então, nós temos L mais alfa é maior do que K mais alfa. A gente pode cancelar o alfa com o alfa, fica L maior do que K. O que isso significa? Significa que a bissetriz ela vai ter que ser tomada à direita aqui deste ângulo K, né? Isso aqui vai ter que ser a bissetriz. E essa bissetriz ela não poderia estar para cá, né? Justamente porque o L é maior do que o K e a bissetriz você vai pegar como se fosse o ponto médio, né, do ângulo K mais L. Você vai pegar o K mais L sobre 2, vai separar K mais L sobre 2 para um lado, K mais L sobre 2 para o outro, né? Então a bissetriz ela vai ter que estar nessa direção aqui. Então provamos, né? Provamos que a altura está à esquerda da bissetriz, que por sua vez provamos aqui na primeira parte que a bissetriz está à esquerda da mediana, ou seja, a bissetriz está localizada entre a altura e a mediana em um triângulo que não é isósceles, né? Porque se o triângulo for isósceles, então é possível provar, e você pode fazer como exercício, que a altura, bissetriz e mediana elas se coincidem, né? Estão sobre a mesma reta.